Bora lá continuar com as configurações do sistema, porque se você não fizer algumas configurações, seu sistema não vai ficar padronizado do jeito que te ajude, que te auxilie no dia a dia. Hoje nós vamos dar uma olhadinha, nesse vídeo nós vamos dar uma olhadinha nos impressos e nas comissões. Primeiro vamos para os impressos, né? Indo lá no nome de usuário, minha empresa, acessando o último botão de configurações, porque meus dados, detalhes e dados fiscais são outros vídeos. Acessando configurações, você já passou pela configuração de compra, configuração financeira e já passou por esta primeira telinha, primeira guia ou aba das configurações de venda. Agora a gente vai para a segunda aba das configurações de venda. Primeiro nós temos aqui impresso para orçamento, venda, OS e PDV. Primeiramente, quando você clicar aqui na setinha, ele vai te dar duas opções A4 e uma opção ticket bobina. E embaixo você pode visualizar o modelo em cada uma das opções. Por exemplo, eu quero visualizar o modelo o1, modelo 1 A4, posso clicar, ele me mostra o layout. Se eu quiser visualizar o 2, clico em cima que ele me mostra melhor, mais detalhado o layout. Então eu posso escolher um layout para cada tipo de atendimento. Temos 3 no momento. Ah, mas eu gostaria de adicionar mais um telefone. Aí você pode adicionar no campo de observações. Aqui embaixo tem, por exemplo, ó, texto padrão para o rodapé do orçamento e texto padrão para o rodapé da ordem de serviço. Se você quiser detalhar, como aqui, ó, parcelamos em até 6 vezes. Telefone para contato do WhatsApp com o vendedor, telefone tal. Garantia de produto e serviço 3 meses. Então você pode adicionar alguns textos e criar um segundo padrão para cada documento que você imprime. No sistema, os orçamentos e as ordens de serviço, você vai escolher os padrões disponíveis nele, que já estão no sistema, tá? Depois, modelo de anotação do mecânico. Esse modelo de anotação do mecânico é lá para a tela da venda. Ao clicar lá na tela da venda nesse botão imprimir aqui, ó, ele abre a listagem para você de todos os checklists dos veículos que você atende e a anotação do mecânico. Então, na configuração do sistema, modelo de anotação de veículo, para aparecer na anotação do mecânico, qual veículo que será apresentado, qual será o veículo mostrado, carro, moto ou pesado. Então, no meu, agora, nesse momento, está pesados. Aí eu vou lá, imprimo a anotação do mecânico, o botãozinho que está lá na tela da venda, e aí o sistema vai trazer o desenho de um caminhão, a cabine do caminhão, para eu colocar que tem risco, amassado. Se eu atendo linha leve, então aqui eu deixo o carro. Se eu atendo moto, aqui eu deixo moto. Então, esse modelo de anotação do veículo, vou salvar, é para quando você está fazendo uma ordem de serviço, uma venda, o veículo está na empresa, você clica no imprimir lá na tela da venda e clica no anotação do mecânico. Ele vai trazer o desenho que você escolher lá nas configurações para o atendente colocar se tem risco amassado, manchado, se tem coisa faltando, tá? Depois, como eu já mencionei, orçamento padrão, você pode colocar um texto para o rodapé, né, para aparecer lá embaixo no rodapé, que nem se parcelamos em até 6 vezes, e ordem de serviço, volte sempre. Quando você imprimir um orçamento, parcelamos em até 6 vezes, e quando você imprimir uma ordem de serviço, volte sempre. Depois, voltando lá para as configurações, você tem aqui embaixo aprovação de orçamento digital, exibir assinatura no impresso, imprimir venda OS ao criar, exibir observação do checklist e sugestão de pagamento no orçamento. Vamos por parte. Primeiro, aprovação de orçamento digital. Para quando você enviar para o cliente um orçamento pelo WhatsApp,
O cliente receberá o orçamento dele desta forma. Então, lá na configuração está aprovação de orçamento digital. Você mandou para o cliente um orçamento via WhatsApp, que é um orçamento digital, não é um impresso. Você mandou um acesso para ele à tela do orçamento, onde ele pode recusar um item ou recusar todos, ou aprovar todos os itens. E aqui embaixo tem a sugestão, ó, se ele quiser pagar em 3 vezes, 6 vezes e 7 vezes. As duas configurações eu já estou mostrando aqui, ó. A primeira, aprovação do orçamento rápido, sugestão de pagamento no orçamento, né? Então, ó, aqui temos em quantas vezes que o cliente pode parcelar e digamos que ele vai recusar a desmontagem e montagem de pneu. Aí ele envia a resposta. Indo em itens, um item sumiu. Eram 3. Um item sumiu porque ele recusou. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, itens recusados pelo cliente. Ele recusou desmontagem e montagem de pneu. É esse botãozinho aqui, ó, aprovar o orçamento digital. Ele aprova um item ou ele aprova todos. Você consegue visualizar só o que o cliente autorizou executar no carro dele, tá? E aí a sugestão de pagamento, quando você imprimir um orçamento, ordem de serviço, vai sair no orçamento que o cliente pode pagar em tantas vezes, tanto no digital, quando você envia o link pelo WhatsApp, quanto no impresso. No impresso sai aqui, ó, a sugestão de pagamento também. Agora a assinatura do cliente, quando você imprime a ordem de serviço, sai o jeito que o cliente negociou, né? Principalmente para a nota fiscal, ó, foi uma mais uma, pagamento em dinheiro e o valor. E aqui embaixo, ó, as informações, cidade, data e a assinatura do cliente, para o cliente informar que ele autorizou, né, executar os serviços mencionados acima, tá? Então, a aprovação de orçamento, você envia lá via WhatsApp para o cliente autoriza quais itens ele quer, ele seleciona e quais ele não quiser, ele recusa, né? Ele dá um cliquezinho no recusar. Assinatura no impresso, quando você imprime uma ordem de serviço, sai um campo para o cliente assinar, informando ali para possíveis retornos do cliente que ele autorizou executar a mão de obra no carro dele. Imprimir venda OS ao criar, quando você salva uma ordem de serviço, ele já imprime. Quando você finaliza a venda, ele já imprime. Ele já faz o impresso de forma automática. Quer ver? Ó? Eu tenho aqui essa ordem de serviço que eu vou salvar e finalizar. Ele abre já uma guia nova com o impresso para mim. Aí ele já abre a ordem de serviço com as informações da ordem de serviço que você precisa imprimir ou passar para o cliente. Aí você pode só baixar ou imprimir ali o documento e passar para ele. É um processo que você não vai precisar ficar apertando botões. Ele já gera o impresso de forma automática assim que você finaliza a ordem de serviço. Então, a aprovação deu para entender, assinatura deu para entender. Imprimir venda OS ao criar, acabamos de ver. Acabou de gerar a OS, ordem de serviço, venda, finalizou, ele já gera o impresso, ele já abre uma guiazinha com impresso. E sugestão de pagamento no orçamento, quando você salva um orçamento, sai uma sugestão lá, olha Fábio, se você quiser parcelar em 3 vezes, ficaria 3 vezes de tanto. Depois, exibir observação no checklist. Quando você ativa isso aqui, ele vai te informar que ele vai gerar 2 páginas. Por quê? Este observação no checklist são esses campos aqui, ó. Observação, defeitos apontados e avarias. Observações, defeitos apontados e avarias. Quando você imprime o checklist de carro, moto, caminhão, atualmente ele gera o quê? Uma página só. Ele cria só uma página com todas as informações, só que pode ver que não vem esse campo de observação, esse de defeitos e esse de avarias. Se você quer que apareça essas 3 informações, que geralmente é
cliente falou que vai pegar o carro amanhã à tarde. Observação, vai pagar em 5 vezes. Observação. Ah, o cliente falou que tem que alinhar o carro. Aí já é defeito. Porque o cliente já está falando que tá desalinhado, já é defeito. Eu já posso adicionar em defeito. Alinhar. Aí o cliente trouxe o carro, vai ver o veículo, vai fazer um checklistzinho. Opa, precisa alinhar, balancear, trocar óleo, sabe? Você vai visualizar tudo o que precisa ser feito e vai somar com o defeito que o cliente já falou que o carro tem. Avaria, aí é coisa visível. Risco na lataria, amassado, para-brisa trincado, retrovisor sem espelho. Aí você vai tirar foto disso, coloca as avarias aqui. Quando você imprimir um orçamentinho, uma ordem de serviço para o cliente, sai lá o campo de observação, defeito e avarias. Porém, se você for fazer o checklist é esse aqui. E colocar esse campo de observação, defeito e avarias, não vai caber nessa página. Ele vai criar uma segunda página com o cabeçalho lá da sua empresa, né, com aquelas informações da sua empresa, e lá embaixo ele vai adicionar o observação, defeito e as avarias, tá? Então ele vai gerar duas páginas. Depois, comissão. Eu mostrei no videozinho de cadastro de usuários, de funcionários, como é que funcionam os cadastros de funcionários e usuários, como essa comissão funciona, mas vou recapitular, porque talvez se você não viu lá os usuários e funcionários, como é que você vai lidar com isso, vamos recapitular. Essa configuração do sistema vai determinar em qual lugar que você, adicionando a porcentagem de comissão, o sistema vai ler, vai considerar. Por exemplo, se você for lá e cadastrar o funcionário Fábio e colocar lá no cadastro do Fábio que o Fábio tem comissão de 10%, aqui você tem que colocar que é para visualizar, para ler o que está no cadastro do funcionário Fábio para o cálculo de comissão de serviço, para o cálculo de comissão de produto. Ah, não, mas o produto e o serviço eu vou dar uma comissão padrão. Então você tem que colocar aqui cadastro de produto e aqui cadastro de serviço. Ah, mas eu vou ratear, porque às vezes o Fábio inicia o serviço e o Josué termina, o Ricardo termina. Você tem mais de um mecânico e faz uma divisão de porcentagem, aqui obrigatoriamente tem que ser produto e serviço. Por quê? Não dá para você fazer um rateio com a comissão do Fábio 10% e a do Rivaldo 5%. Ele não vai pegar 10 e 5, quanto que o Fábio trabalhou, quanto que o Rivaldo trabalhou, fazer um custo médio e passar a comissão de acordo com a hora proporcional do Fábio e a hora proporcional do Ricardo. Por que não? Porque aí também envolve salário, envolve comissionamento por tipo de serviço executado. Ah, o Fábio recebe 10% e o Rivaldo recebe 5%. Então, se os dois dividiram, eu tenho que fazer o cálculo ali, de certa forma, colocar a porcentagem direto no cadastro do funcionário. Depois eu faço a divisão de horas de acordo com o que foi apontado lá pelo painel ou de forma manual. Então, eu teria que apontar 2 vezes a comissão para o sistema puxar pelo que está no cadastro do funcionário, Fábio e Rivaldo. Aí o Fábio trabalhou 5 minutinhos, a comissão dele vai ser só em cima dos 5 minutos. Você faz o repasse, o cálculo e coloca lá no cadastro do funcionário antes de fazer o apontamento. Se você colocar para fazer o rateio, aí os dois têm que receber a mesma porcentagem de comissão. Tanto o Fábio quanto o Rivaldo é 10%. Aí o Fábio fez metade, o Rivaldo fez metade, ele vai dividir 5% para cada. Tá? É assim que vai funcionar. Tanto para produto quanto para serviço. Aí nós temos as opções. Colocar a comissão no cadastro do funcionário, porque o Rivaldo recebe 5% e o Fábio 10%, ou colocar aqui no padrão, porque todo mundo recebe 10%, então serviço, todos vão receber os mesmos 10%, produto, todos vão receber os mesmos 5%. E eu ainda tenho uma terceira opção, que é o cargo, porque eu posso criar o cargo mecânico e falar todos os mecânicos recebem 10% de comissão. Aí eu não preciso ficar colocando em funcionário por funcionário. Eu ainda tenho a possibilidade de colocar os 10% aqui no cadastro do serviço,
Só que lá na hora de cadastrar mão de obra, alinhamento, eu posso falar que o alinhamento, a comissão é 5%, não é 10%. Aí o sistema anula esses 10% que está aqui e passa a trabalhar com o que está no cadastro do serviço. Ele passa a trabalhar com o que está no cadastro, com o que eu coloquei no cadastro do alinhamento. Aqui, se eu pegar o alinhamento, ó, colocar que foi feito o alinhamento, vou salvar os itens, aí ele deixa eu fazer o apontamento, só que eu tenho que colocar o cliente ali, né? Ele pergunta aqui, porque se eu for fazer o apontamento, eu tenho que salvar as informações da venda. Sim, quero salvar as informações da venda. Aí eu vou lá, ó, R$ 45 o alinhamento, e eu vou apontar esse alinhamento aí para o Rivaldo. E vou aplicar. Ele já mostra para mim qual é a comissão que eu teria que pagar para o Rivaldo. Ué, 5% alinhamento, mas lá na configuração, 10%. Como eu falei, se você adicionar uma comissão, uma porcentagem diferente direto no serviço, ele ignora o padrão. Se você deixar o serviço com a comissão em branco, aí ele usa esse padrão que está na configuração do sistema, tá? Aí você precisa fazer os testes aí no seu sistema, quer ver? Eu vou mostrar lá o cadastro dos serviços. Você verá que o alinhamento no cadastro do serviço consta 5%. Já os demais, se eu não me engano, estão em branco. Ó, cambagem e regulagem, tá 0. Ó. Se eu apontasse em cambagem e regulagem lá para a comissão, ele iria puxar os 10% que está na configuração do sistema. Tá? Então você vai padronizar de acordo com o que você paga, o jeito que você paga as comissões. Depois, configurações do dia a dia. Venda, compra, busca de produto lá na tela da venda. Primeiramente aqui, né? Ó, encerramento automático do orçamento. Indo lá nos cadastros de vendas, você tem aqui, ó, motivo de perda. Por quê? O Fábio veio na minha oficina, fez o orçamento, passou 15 dias e o Fábio não retornou. Aí eu vou lá e crio um motivo de perda. E aí no novo motivo eu vou colocar que passou de 15 dias. O próprio sistema vai cancelar para mim as ordens de serviço e vai colocar esse encerramento, esse motivo de passou de 15 dias. Agora, na situação atual do Brasil ou em qualquer outra situação, não tem como você considerar um orçamento, um valor que você fez em janeiro para o cliente em fevereiro. O preço mudou. Não é o mesmo valor. Ou está mais caro ou está mais barato. Na atual situação ficou um pouquinho mais caro, né? Difícil de ficar mais barato nessa situação. Porém, você tem que fazer um novo orçamento para o cliente. Ele encerra, mas você consegue visualizar. Se você cancelar o orçamento, você consegue visualizar. Você tem acesso total às informações dos itens, do cliente. Você só não vai conseguir dar continuidade no orçamento que foi cancelado. Tá? Cancelou, se está cancelado, não está mais ativo, né? Ah, mas eu não posso cancelar e depois reativar? Não. Isso é uma medida de segurança, não deletar o orçamento e não conseguir reativar um orçamento que foi cancelado. Por quê? Vamos dizer que eu sou o proprietário. Não, vamos dizer que você é o proprietário da empresa e eu sou o seu funcionário. E aí está um calor danado, o cliente chegou na oficina, fez uma ordem de serviço gigantesca, pagou em dinheiro e foi embora. Só eu que estava na empresa. Eu posso ir lá deletar, né? Pegar o dinheiro e fazer um churrasquinho, alugar uma casa, ir para a piscina. Ou seja, eu posso, de certa forma, alterar algum tipo de informação no sistema, algum registro, que depois você não vai ter acesso. Por isso que você cancela. Não dá para deletar, você cancela. Ah, está cancelado, eu não posso reativar? Não. Por que você cancelou? O ideal seria colocar um motivo lá nas observações. Né? Ordem de serviço, orçamento cancelado, porque o cliente falou que não tem condições. Olha o motivo de perda aí. Então, tem aqui o padrão. Passou de 15 dias, ele encerra. Mas cada vez que você for cancelar um orçamento, ele vai pedir para você colocar o motivo. O cliente falou que encontrou mais barato em outro lugar. Esse cliente vai voltar. E aí está lá o motivo.
Opa, liguei para ele, ele falou que achou mais barato em outro lugar. Aí ele voltou. Ah, eu vou, né? Ué, o barato saiu caro, né, doutor? Então, porque é o que acontece, tá? Então você tem um parâmetro de saber por que, que o cliente foi embora, por que, que o cliente não voltou. Você pode criar os motivos e deixar para o sistema fazer um cancelamento automático. Período do ticket médio. Ticket médio, vamos pegar lá na tela da venda. Na tela principal, né? Na tela da venda não, na tela principal. Tá aqui, ó, ticket médio. Eu vou dar um zoom bem grandão aqui, ó. Zoom, bem, né, pra gente ver. Ticket médio. Poxa, meu ticket médio de venda está 387 e o de ordem de serviço está 292. Lembra? Venda só tem produto, não tem mão de obra. Ordem de serviço tem mão de obra. Então, o que, que ele está calculando? Digamos que você fez R$1.000 em vendas hoje. Desses R$1.000, quantos clientes você atendeu para receber esses R$1.000? Se você atendeu 4 clientes, seu ticket médio é 250. Se você atendeu 2, seu ticket médio é 500. Então, lá na configuração, você pode escolher o período para o cálculo do ticket médio. Então, nos últimos 3 meses, meu ticket médio está dando 387. Quer dizer que se eu faturei 14 mil, ele está dividindo então o total faturado pelo número de atendimentos que eu tive. Isso aqui é importante, por quê? Se meu ticket médio tivesse abaixo dos 400, abaixo dos 300, se estivesse muito baixo aqui meu ticket médio de venda e ordem de serviço, quer dizer que eu não estou tendo tanto lucro ali por atendimento, né? De certa forma eu estou pagando para trabalhar, tá? Se o ticket médio estiver muito baixo, você pode tirar o relatório, até para dar uma olhadinha, relatório de vendas, vendas, ordens de serviço, faturamento por período. Você vai lá, relatório de vendas, faturamento por período. Esse faturamento por período ele vai listar para você o total que você fez líquido e o total bruto e o total de vendas que você teve. Outro também é esse por atendimento, vendas por atendimento, porque ele vai dar o total de PDV, total de venda, a quantidade total de venda e o valor total vendido. É só você pegar o valor total vendido dos últimos 3 meses e dividir pelo número de vendas. Você vai ver que vai dar esse valor aqui, ó. Em alguns casos vai dar um choque. Nossa, meu ticket médio não era para estar R$50. Porque você fez 200 atendimentos baratinhos, entendeu? Então, por atendimento ali, para cada atendimento, você está tendo um lucro muito baixo. O ideal seria, poxa, entrou R$1.000 agora, hoje de manhã, às 9 horas da manhã. Eu atendi um cliente só e já entrou R$1.000 líquido. Tá bom, meu ticket médio tá ótimo, né? Poxa, o dia inteiro eu atendi 4 clientes, 5 clientes, 6 clientes e entrou só R$1.000 do total de atendimento. Quer dizer, eu trabalhei o dia inteiro e no valor total eu tive um lucro de R$1.000. Ainda vou tirar o custo desse lucro, vou abater ainda compra de peça, salário de funcionário, aluguel, energia elétrica. Então você tem que acompanhar o ticket médio aqui para saber se seu lucro não está muito baixo. Então ele vai deixar você escolher o ticket médio. Quando você altera o período, ele vai fazer o cálculo à noite e amanhã ele traz o valor com o período de 6 meses, 9 meses atualizado de acordo com o que você escolher aqui, tá? Então ele não calcula na hora. Por quê? Seria um volume de informação muito grande para ele calcular agora. Se deixar isso aqui ativo, não tem servidor, não tem sistema que aguente. Tá? Então você faz a alteração, ele vai fazer o cálculo à noite e amanhã quando você abrir o sistema o seu ticket médio está atualizado para 6, 9 ou 12 meses. Depois, cálculo de retorno. O cálculo de retorno é com base dos clientes que você tem cadastrados. Eu tenho 382, 4,19% retornaram, que é... Tenho 382 clientes cadastrados na minha base, ok? Desses 382, nos últimos 3 meses, 4,19% voltaram. É porque a maioria dos meus clientes são passagens. Eles vêm, faz a ordem de serviço, vão embora e não voltam. Então, os 4,19 ou são clientes recorrentes, que retornaram, trouxeram o veículo mais de uma vez ou mais de um veículo para arrumar,
e os outros eu não estou trazendo de volta. O meu retorno está muito baixo. Aí eu tenho ferramenta para trazer o cliente de volta? Tenho. Eu tenho lá em relatórios previsão de retorno. Vamos deixar no zoom até para ver, né? Ó, previsão de retorno. Lembra que você pode colocar revisão lá no produto e no serviço? Então o óleo tem que ser trocado a cada 10 mil ou 6 meses? A cada 6 meses você pode chamar o cliente de volta. É isso que você não está fazendo. Seu retorno está baixo porque você não está trazendo o cliente de volta. Tem outras formas? Tem. Clientes CRM. Ó. CRM é Client Relationship Manager, que é manutenção da sua carteira de cliente. Você pode pegar aniversariantes do mês. Todo mundo que faz aniversário esse mês, vou mandar um parabéns. E aí você manda um parabéns falando que a sua empresa está com promoção, 10% de desconto na revisão completa dos veículos para os clientes que fazem aniversário nesse mês. Os clientes retornam, tá? Então, o previsão de retorno ou ali o cálculo de período para retorno, últimos 6, 3, 9 ou 12 meses, mesma coisa, se você alterar, ele não vai fazer o cálculo na hora, ele vai fazer o cálculo à noite, no dia seguinte você tem ali atualizado lá na tela principal a porcentagem de clientes que retornaram da sua base, tá? Depois, a busca do item. Essa busca de item é na hora que você estiver procurando o item na venda. Vamos lá na tela da venda. Aqui no momento da busca avançada, pode visualizar que você tem todos os itens que estão no seu estoque, que estão cadastrados, com estoque positivo ou negativo. Está vermelhinho ali porque está zerado ou não tenho no meu estoque, ou está negativo, nesse caso está negativo. Tem o código do produto, mas pode dar uma olhadinha que não vem aqui, ó, para qual veículo que essa peça serve. Essa peça aqui eu sei que serve no Gol, mas o Gol não está aparecendo aqui. Qual modelo do Gol? Qual ano de Gol? Do Gol? Do Fox? Do CrossFox? Então você tem a possibilidade de fazer a busca geral, que é essa configuração que está no sistema. Eu vou filtrar o produto ali por família, o item por família, por marca, pelo nome, pela descrição. Ah, mas eu quero filtrar e visualizar os veículos. Quando você muda aqui para busca por aplicação, ele altera essa consulta, tá? E onde que fica essa aplicação? Vamos lá. Indo lá no cadastro de produtos, você tem ali o carrinho, ó. Essa é a aplicação da peça, esse carrinho aqui. Então, WO340, vou clicar no carrinho, aplicação de peça. Eu adicionei que esse produto serve neste modelo de A3, neste modelo de Córdoba, neste outro Córdoba e assim por diante, tá vendo, ó? Como eu salvei lá, eu tenho que atualizar a guia, lembra? Atualiza a guia, fez alguma alteração, salvei, né? Habilitei aqui o aplicação por aplicação da peça. Agora, se eu for lá na venda e consultar o produto, ou no orçamento rápido mesmo, ó, vai dar na mesma. Busca avançada, olha quem ele traz aqui, o veículo. Antes não tinha essa coluna dos veículos aqui, agora tem. Só que pode ver que ele está trazendo WO340 várias vezes. Cada vez que ele traz o WO340 é para um modelo de veículo. Aí o que eu vou usar? Vou usar o refinamento. Eu estou procurando só que serve no A3. Aí ele dá uma limpada e traz só a peça que eu tenho que serve no A3. Olha lá. WO340 e o PSL 560. E ele traz exatamente os modelos, ó, de 2015 a 2024. Aí eu venho aqui e jogo 2016. Ele limpa de novo e traz só produto que eu tenho que serve no A3 2016. De 2015 até 2024, o ano que eu jogar dentro desse período aqui, desse intervalo, ele traz os produtos que eu tenho. Então, busca geral, ele não vai trazer
esse mundaréu de peça de veículo ou a peça várias vezes. Está trazendo a peça várias vezes porque cada consulta aqui é um veículo, um modelo diferente, tá? Busca geral, ele vai trazer todas as peças, só que uma listagem mais simples, mais simplificada. Se você colocar consulta por aplicação, aí você vai lá no cadastro do produto, coloca as aplicações, quando você fizer a consulta, aí ele vai trazer todos os modelos, praticamente o que vem no catálogo e nos catálogos direto do consumidor e às vezes na peça, né? na embalagem ou no manualzinho dentro da peça vem os modelos ali, vem um encartezinho com os modelos, tá? Depois, então mudamos o tipo de busca. Agora eu tenho preço atacado e varejo. Indo lá no cadastro do produto, vamos dar um ESC aqui. Vou lá no produtos, né? Aí quando eu adiciono um novo produto ou importo a nota, eu tenho nos dados do estoque margem varejo e margem atacado. Se eu deixar aqui preço único, fica só um preço e não existe mais a possibilidade de atacado e varejo. Se eu habilitar atacado e varejo, aí eu consigo utilizar preço atacado e preço varejo, tá? E aí, esse preço atacado, esse preço varejo, na versão mais completa do sistema, eu posso utilizar como para o cliente? Porque quando eu fizer a venda eu vou poder escolher qual preço que eu quero fazer a venda para o cliente, mas e meu funcionário? Ele pode vender hora no preço atacado e hora no preço varejo? Não. Você vai colocar as porcentagens no produto, aí você vai lá no cadastro do seu cliente e no cadastro do cliente você vai informar. Quando o Fábio vier fazer uma compra, para o Fábio eu vendo sempre no preço atacado. Quando o Fábio fizer uma compra, para o Fábio eu faço a venda sempre no varejo. Então você padroniza, porque aí não corre o risco de você colocar uma margem errada na hora de fazer a venda para um cliente que você está atendendo. E os vendedores não precisam também ficar entrando no cadastro do cliente para ver se é atacado ou varejo. O próprio sistema faz essa separação. Beleza? Então, tipo de preço de venda, atacado e varejo, para as versões mais completas, você pode adicionar duas margens no produto. Ah, mas eu não tenho venda balcão. Não precisa ser necessariamente venda balcão, pode ser empresa. Você às vezes atende uma empresa que você não usa a mesma margem do consumidor final. Ah, eu sou Porto Seguro, por exemplo, né? Tem seguradoras que fazem isso, tem locadoras de veículos que vão te levar aí 15 veículos na semana. Essa empresa você não vai tratar com a mesma porcentagem do cliente particular que levou o carro ali uma vez e talvez não volte mais, tá? Então você pode tratar esses dois valores no produto para empresas também. Por isso que é no mais completo, vai depender do volume de atendimento que você tem na sua empresa e se isso aqui se faz necessário no seu dia a dia, tá? Requisição de peças para baixa de estoque e fechamento da venda para baixa do estoque. O que é isso aqui? Já vou mostrar o habilitar kit. Calma aí. Baixa do estoque via fechamento da venda ou requisição de peça. Vamos entender pelo fechamento da venda primeiro, porque é o mais simples. Você vai lá, faz a venda, finaliza a venda, o sistema tira o produto que você vendeu, a quantidade do seu estoque. Por isso que eu tenho uma quantidade absurda de produto negativo, né? Quando você finaliza a venda, ele pega o produto que está na venda e zera o negativo, ele remove, só quando você finaliza, tá? Enquanto estiver como ordem de serviço, ele não mexe no seu estoque. Essa é a primeira forma, formato mais comum de se utilizar, tá? Segunda forma, pela requisição. Aí como que funciona? Você tem que ter um funcionário para fazer o controle de saída do produto preenchendo a requisição, que é: a gente fez 200 vendas hoje.
Só que o meu sistema está configurado para baixar o estoque só mediante a requisição de peça. Então eu sou o estoquista da sua empresa. O vendedor está fazendo a venda lá no balcão, ele não vai direto no estoque ele mesmo e pega a peça. Ele pede para mim. Ele vem no meu balcão, Fábio, separa os produtos aí da venda 12. Aí eu vou lá e faço a requisição, procuro a venda 12, aqui vem um novo lançamento e procuro a venda 12. Ah, a venda do Agostinho. A venda do Agostinho é um jogo de pastilha. Aí eu vou lá e coloco quando que foi entregue, a quantidade que foi entregue, a data e salvo. Quando eu salvar e movimentar, aí ele sai do estoque. Aí ele dá baixa. Enquanto eu não salvar e finalizar, o produto continua no meu estoque. Então, a requisição de peças funciona dessa forma. Se você deixar a baixa por requisição, tem que ficar um responsável por ir fazendo as requisições e dando baixa de acordo com a retirada do produto. Ah, mas isso aqui como é que funciona? Por que eu utilizaria isso? Eu tenho uma oficina. Não tem necessidade de ter essa requisição. Tem. Por quê? Se a OS está aberta, requisição para a OS aberta. Se a OS está aberta e eu tenho um filtro de óleo do Gol e eu tenho 3 golzinhos para fazer a troca de óleo, você concorda que um funcionário vai fazer essa venda, vai tirar o filtro de óleo que está no sistema do estoque, porque ele vai arrumar o golzinho que ele está atendendo. E eu só tenho um filtro de óleo para atender 3 veículos. Então o que ele faz? Ele vai ter que finalizar a venda, ele vai ter que fechar a venda para o sistema dar baixa desse produto do estoque. Para resolver esse problema, eu venho aqui e deixo ativo requisição de peças. E aí eu deixo ativo requisição para o OS aberta. Ele vai lá e faz a requisição. Ó, ele vem aqui, imprime a requisição, gera a requisição, gera a requisição, coloca lá o número da venda dele, pega esse filtro de óleo e já dá baixa do estoque. Aí os outros dois vão lá procurar o item na hora de fazer a ordem de serviço, cada funcionário. Aí eles vão ver que o estoque já está zerado, porque o primeiro vendedor já tirou da prateleira. Tá? Ah, mas aí gera um volume grande de movimentação. Para a gestão do estoque, essa forma para um centro automotivo muito grande é a melhor que tem. Até para você saber o que está saindo e quem está pegando. Porque aí você tem um controle de saída da mercadoria. Se você coloca por venda, todo mundo que fizer venda e finalizar, o produto sai do estoque. Às vezes você nem sabe para onde que foi. Tá? Então a requisição de peça, ela vai aumentar um pouquinho mais a rigorosidade, né, o controle de estoque da sua empresa. Aí é opcional, você que escolhe. Tá? Depois temos habilitar o cadastro de kit, que é, eu vou lá cadastrar um produto, novo produto, e eu tenho o cadastro de kit, porque está ativo cadastrar kit. Por isso que eu deixei ele por último nessa tela. Eu vim na primeira linha, pulei o cadastro de kit, vim para baixo e agora eu voltei para o cadastro de kit. Os kits, eu costumo dar o exemplo de cesta de café da manhã. Quem faz cesta de café da manhã não compra ela pronta. Vai lá numa papelaria grande, compra só a cesta, né? Só a embalagem, certo? E aí vai no supermercado e compra os produtos para colocar dentro dessa embalagem. Aí compra lá o ursinho de pelúcia, compra os produtos, bolacha, biscoito, vai colocando na cestinha. Embala e vende pelo dobro do preço. Isso é um kit. Você pegou vários itens, criou ali uma embalagem só. Quando você escolher o kit na venda, ele lista todos os itens para você. Pode ser kit só de serviço, pode ser kit só de produto, pode ser kit de produto e serviço. Vamos ver como é que funciona. Cadastro de kit. Eu vou criar um kit novo que é revisão do Opala. Só para a gente achar, porque eu acho que eu não tenho revisão do Opala ainda. Nesse kit de revisão do Opala, eu vou colocar que será trocado jogo de pastilha, R$ 51, R$ 82 o preço de venda.
Será trocado também o filtro de ar, só que o filtro de ar do Opala eu estou vendendo a noventão, porque é aquele maiorzão, né? Carburado. Filtro de óleo, filtro de ar, jogo de pastilha. Vamos colocar serviço também. Vamos adicionar ali o alinhamento, sangria com troca de fluido e troca de batente. Então esse kit eu tenho 5 itens, né? 1, 2, 3, 4, 5 itens. Produto, serviço misturado. Vou salvar. Aí o jogo de pastilha custa 82, balcão. Eu posso alterar o valor aqui, ó. Se o cliente vai comprar no kit, vai 80, sai por 80. Ah, o alinhamento é 45. Poxa, ele vai fazer um kit, vai sair por 40. Eu arredondei para 340, né? Eu tirei ali os picadinhos e deixei 340. Seria 347, já deixei o kit pronto. Aí eu vou salvar. E aí eu vou lá fazer uma venda. Quando você vai adicionar os itens, ele tem aqui no tipo de pesquisa produto varejo, atacado, serviços e kit. Aí eu vou procurar pelo Opala, porque eu criei o kit de revisão Opala. Olha lá, 340. Aí eu dou um cliquezinho, ele lista os 5 itens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, com os valores que eu estipulei. Valor total 340. Então eu ganho em agilidade um tempo absurdo. Posso criar kit revisão Volks. Apareceu Fox. É WO340, 5W30 ou 5W40, um GI, né? Você vai criar ali e já vai colocar os produtos que vão na revisão. Quando chegar o veículo, olha, eu vim fazer a revisão do meu Fox. É esse kit. Olha, eu vim fazer a revisão do meu Gol. É esse kit. Tá? Aí você salva, passa para o cliente vai pagar, salva e finaliza. Você não precisa ficar rodeando atrás de item, produto e serviço no sistema. Depois, PDV. PDV é adição automática do item único. PDV é ponto de venda, venda balcão. O cliente chegou, vai pegar a peça e vai embora. PDV. E o que seria esse adição automática de item único? Se você chega no supermercado, a moça ou o rapaz que está no caixa, ele passa o item pelo leitor de código de barras. E o sistema já joga para a tela que você comprou aquilo. Isso é adicionar o item único. Porque só tem um cereal, só tem um leite, só tem um café, não tem outro pilão 500 gramas. Só esse. Né? Se tiver um torra maior, torra menor, um gourmet, mas desse produto com esse código de barras é único. Então vamos dizer que eu vou procurar um WO340. Aí eu pesquiso o produto. Olha o que ele vai fazer, ele trouxe a listagem. Agora eu vou procurar por esse produto que está com código de barras aqui. Aí eu clico em pesquisar produto. Ele traz o código de barras. Ele vai trazer para mim a listagem, desculpa. Né? Ele vai trazer a listagem. Por quê? Provavelmente eu tenho esse código, ou WO340, ou o código do item, em mais de um item. Eu tenho essa mesma informação que eu estou procurando em mais de um produto. Agora eu vou procurar o OC250. Se eu tiver 5 OC250 cadastrados, ele vai listar os 5 para mim. Se eu tiver um só, ele já joga o produto para venda. Então é assim que funciona, ó. PSL 560. Ah, eu tenho um produto só aqui com essa informação? Não. Ele nem trouxe o produto. WO 340. Vou dar um enter. Eu tenho um produto só com essa informação? Não. Talvez eu tenha escrito WO 340 em 5 produtos diferentes. Um está na referência do fabricante, o outro está na descrição, o outro está em similaridade, o outro eu coloquei lá no código alternativo. Então ele está lendo o WO340 em mais de um item diferente. Ele traz a listagem para eu escolher qual produto que eu quero. Quando eu tenho um produto igual esse OC250,
esse código OC250 está em um único cadastro, em um único produto. Aí eu dou um Enter, ele não traz a lista de pesquisa, ele já joga para venda. Ou seja, adição automática de item único. Depois, painel da oficina. Ativar painel da oficina, apontar serviço por mecânico e apontamento automático. E depois você tem limpar as notificações, que são essas notificações que ficam logo aqui em cima das ordens de serviço que você atendeu, finalizou ou abriu. Tá? Então posso clicar aqui, ele limpa lá, zerou. Ativar painel da oficina. O ativar painel da oficina é este painel aqui. Vai ficar lá na sua oficina mecânica uma tela, um monitor. Tem um videozinho só sobre o painel, tá? Mas como que funciona? Aqui tem o painel da oficina que você dá um cliquezinho, aí lá na sua oficina mecânica você vai ter literalmente uma televisão, um painel, igual painel de rodoviária. Aí você deixa este painel lá na oficina. Todos os mecânicos disponíveis estão aqui. Chegou o veículo do Fábio Pereira e quais são os serviços que serão realizados lá no veículo do Fábio Pereira. Tá? Então, aquela configuração do ativar painel da oficina é para você conseguir utilizar este painel lá na sua oficina mecânica. Apontar serviço por mecânico é porque você pode fazer isso aqui, ó. Clicar no número da venda, iniciar o serviço e falar: o Antônio vai fazer a troca de óleo, aponta, o João vai fazer a troca do filtro de ar e a sangria, aponta, e o Rivaldo vai fazer mão de obra e higienização do ar-condicionado, aponta. Para cada serviço eu apontei um mecânico diferente, ou para vários serviços eu apontei mecânicos diferentes. Eu inicio o serviço, eu posso compartilhar isso aqui com o dono do veículo, né, o dono do carro, posso mandar para o Fábio ali para ele acompanhar no WhatsApp o andamento do serviço dele, quais são os mecânicos que estão fazendo as manutenções e quem está fazendo o que, ó, tá vendo? Aí finalizou o serviço, o próprio sistema calcula o tempo ali, o horário que cada um levou para executar o serviço. E aí este apontamento por mecânico e apontamento automático é para ser usado aqui no painel. O apontamento automático é a hora, né? Tempo que o mecânico levou para executar o serviço. E o apontamento por mecânico, eu posso falar que o Josias está fazendo esse serviço aqui, o Rivaldo já finalizou, o João está fazendo esses outros dois, tá vendo? Cada mecânico está executando serviços diferentes. Se eu deixar lá na configuração do sistema isso aqui inativo, isso aqui inativo, isso aqui inativo, não tem como usar o painel. Se eu usar o painel, deixar ativo e eu apontar serviço por mecânico e o apontamento automático inativos, aí depois eu que tenho que ficar colocando a hora, eu que tenho que ir lá no cadastro, lá no apontamento e colocar o tempo que o mecânico iniciou, né, quando que ele iniciou o serviço e quando que ele finalizou. E também eu não conseguiria apontar serviço para mais de um mecânico. Eu poderia falar: o Rivaldo está fazendo toda a manutenção naquele veículo, tá? Aí finalizamos essas configurações de vendas. A próxima etapa, você precisa visualizar os cadastros, né? Você precisa acompanhar os videozinhos de cadastros. Por exemplo, acabou a configuração, você realizou todas as configurações do sistema, mas não dá para você já começar a fazer vendas sem criar uma tabelinha de preço de serviço, é o ideal. Sem cadastrar os seus produtos, também é o ideal. Não precisa, nossa, eu tenho que colocar aplicação, similaridade. Você precisa ter pelo menos o produto cadastrado para você saber quanto que você paga no WO340, se você tem na prateleira, se não tem, um óleo lubrificante, quantos litros de óleo 15W30, 5W40 você tem na empresa, pronto entrega. Depois que você fizer esses cadastros, na hora de finalizar a venda, você também vai precisar falar para onde que o dinheiro foi. Então você precisa também fazer o cadastro dos bancos. Então você precisa visualizar o próximo tópico, que é de cadastros, acompanha os vídeos ali, vai fazendo no sistema. Gerou dúvida?
suporte ou treinamento. Se gerar muita dúvida, alterações no sistema, coisa do tipo, você pode criar ticket e esperar as respostas do seu ticket. Se for algo com muita urgência, você pode agendar o treinamento. Só dar um cliquezinho ali e agendar o treinamento para a gente tirar a dúvida no treinamento. Se tiver com algum problema, algo que você não conseguiu fazer, a gente soluciona no problema. Se for caso de suporte, eu te direciono no suporte, tá? Mas você pode agendar um treinamentinho. O treinamento pode ser agendado das 7 até as 22, pode ser agendado então fora do expediente, tá? Então dá uma olhadinha nos vídeos, se gerou algum tipo de dúvida, anota as dúvidas no caderno, porque na hora que iniciar o treinamento ali, você consegue acompanhar o que você anotou, as suas anotações, para você não esquecer. E acompanha então o próximo tópico de cadastros, para ver como que você vai cadastrar e onde que você vai usar. Eu aguardo então o seu contato para nós fazermos um treinamento e um bate-papo. Se ficar alguma dúvida, é só mencionar durante o treinamento que você agendou. Depois você pode falar comigo ou com a Selma. A Selma também é uma excelente técnica, ela vai saber tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, fico por aqui e até o próximo tutorial, até o próximo vídeo.